Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. A semana começou agitada pela polêmica envolvendo a soltura do traficante do PCC André do Rap, apontado como um dos chefes da facção. O tema foi analisado no Morning Show. Muito bem, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, quem poderia imaginar que André do Rap iria fugir? Pois é, né? Que surpresa, um capitão, um líder do tráfico de drogas, do crime organizado, tinha helicópteros numa das casas dele quando ele foi preso. Foi realmente uma surpresa que esse sujeito tenha fugido do Brasil. E aí a gente viu, nessa divisão do Supremo, qual é o real debate no Brasil hoje na questão jurídica. São aqueles garantistas que aplicam sem contexto algum, sem particularidade alguma, qualquer dispositivo ou regra que venha em benefício do réu ou do investigado, e tem os chamados lava-jatistas, ou aqueles que estão preocupados com o combate ao crime, com o combate à impunidade, com o combate à corrupção, com o combate também ao crime organizado, como é nesse caso aqui. Veja, a lei que foi colocada pelo Congresso no pacote anticrime do Moro tinha até uma intenção boa, que a cada 3 meses você tem que rever uma prisão provisória de alguém, porque tem um monte de gente preso, pobre, às vezes é até inocente, porque está aguardando o julgamento ainda, preso, esperando meses e meses, às vezes anos, o seu julgamento, sem nenhuma possibilidade. Então tem que rever a prisão temporária dessas pessoas, a prisão preventiva. Mas aplicar isso sem contexto algum, como fez o Marco Aurélio Mello, para um chefe do crime organizado, um cara perigosíssimo, com evidente risco de fuga, um comandante aí de tráfico de drogas em larga escala, é um absurdo, né? O Fux, ele conhecendo a mesma lei, aplicou-a com o devido cuidado, pensando também no risco de fuga, na impunidade, no risco à segurança do país com um criminoso desses à solta, e fez aí o que qualquer cidadão minimamente provido de bom senso, e no caso dele, conhecimento legal, sabe que tinha que ser feito. É um absurdo a gente estar convivendo com esse garantismo completamente sem contexto, aplicado de maneira irrestrita e que acaba beneficiando quem? Beneficia o preso pobre, que às vezes é até inocente, acusado de roubar uma galinha, roubar um item de pouco valor numa loja? Não. Esses aí não chegam, muitas vezes não chegam no Supremo e às vezes quando chegam são até, mantém-se a punição deles. Beneficia os criminosos que têm mais recursos. Esses sim conseguem se safar usando todas as benesses garantidas pela tradição garantista brasileira. Muito bem. Ô Adriles, deixa eu colocar aqui na nossa história mais um elemento, que é a nota do ex-ministro Sérgio Moro sobre o assunto, né? Eu vou abrir aspas pro Moro. O artigo que foi invocado para a soltura da liderança do PCC não estava no texto original do projeto de lei anticrime e eu, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, me opus à sua inserção por temer solturas automáticas de presos perigosos por mero decurso de tempo. Tá aí mais um ingrediente aí para essa discussão, uma fala feita pelo ministro Sérgio Moro. Mas existe um outro ponto que eu queria colocar também, te ouvir, Adriles, que inclusive está aqui no site da Jovem Pan. O sócio do escritório que pediu a soltura desse André do Rap foi assessor do Marco Aurélio Mello por 2 anos. E aí, tem algo relacionado à má-fé nessa história? Olha, sinceramente, acho que não, porque o Marco Aurélio, ele tem uma tradição desse tipo de garantismo espúrio, né? Que o Joel bem mencionou. É a questão do sujeito, do juiz, que é tão alienado da realidade e se circunscreve aos autos do processo e da legitimação de um processo legal. Ele tem tanta passionalidade em defender um processo legal que ele se distancia da própria realidade factual e circunstancial das coisas. Você tinha ali um dos líderes do tráfico, um dos líderes do PCC, um homem de altíssima periculosidade que ele colocou nas ruas exatamente por um capricho. E ele ainda fica completamente revoltado quando alguém revoga a sua decisão. Ou seja, é um princípio completamente torto de justiça que visa fazer apologia ao legítimo processo legal, quando, mesmo assim, o legítimo processo legal não se insere dentro de um contexto de uma percepção clara da realidade. Agora, mais uma vez, a gente tem que também lançar luzes sobre as sombras desse legítimo processo legal, entre aspas, e aqui contém vasta ironia. O Sérgio Moro tem total razão
e não aceitar esse tipo de dispositivo por uma questão muito simples. Ainda que tenha a melhor das intenções, eu não acho que tenha a melhor das intenções, isso foi colocado como se fosse uma jabuticaba do pacote anticrime, né? É claro que, eventualmente, o processo visa dar soltura a pessoas que têm alto poder aquisitivo e alto poder em qualquer circunstância. Imagine se um ladrão de galinha que está lá em prisão preventiva depois de 3 meses vai apelar ao Supremo Tribunal Federal e vai ser prontamente atendido pelo Marco Aurélio Melo para sua soltura. Isso é completamente, inequivocamente impossível. Então, mais uma vez, esse é um dispositivo que incide exatamente na impunidade daqueles que têm mais dinheiro, mais poder aquisitivo, que incide mais uma vez na tradição das inúmeras instâncias de julgamento do brasileiro, das 4 instâncias, né, que foram colocadas novamente para dar exatamente vazão a um processo interminável que não coíbe que coíbe a impunidade, que altera o punitivismo, que dá chance e chancela a pessoas que têm dinheiro, poder e boas relações de nunca serem condenadas pelo seu crime. É isso aí. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Vini? Vi você levantando. Acho que o Adriles e o Joel colocaram bem os argumentos. Muito bem. Paulinha, quer falar alguma coisa sobre o assunto? Tá sem? Tá sem áudio, Paulinha. O jurista poderia nos responder? Agora sim. Pois não. Voltou? Eu tenho uma pergunta, porque então, diz aqui, né, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Então, a manutenção da prisão preventiva. Por que não foi revisado? Por que não foi verificado, como parece bastante claro aqui, como o Joel falou, que um rei do crime que tinha helicóptero e inúmeras possibilidades de fuga, acho que tem motivos o bastante para prorrogar essa prisão preventiva, não? Por que não foi revisado? Porque falam, por uma questão meramente técnica, ele liberou ele depois de 90 dias. Mas está dizendo aqui que o órgão emissor da decisão teria de rever a necessidade da manutenção. Por que não foi revisto? Essa é a minha pergunta. Não, perfeito. Pois eu é, acho né? que é bem colocado. E eu tenho uma outra pergunta para emendar com a da Paula, que é a seguinte: quem vai se responsabilizar nessa história? Quem vai ser o responsável dessa história? Porque é o seguinte, um juiz foi lá, proferiu a decisão dele baseado no que ele pensa, aí o outro foi lá, reverteu a decisão, nesse meio do caminho o cara, como nós falamos no início, picou la muleta. E o povo ficou o quê? Ficou com o bumbum de fora da janela. A verdade é essa, né? Então, quem é o responsável? Eu acho que esse é o ponto. Ou seja, esses caras passam impunes. Eles tomam a decisão que eles querem, a hora que eles querem, como eles quiserem, e a gente que se ferre, porque um bandido com essa perigosidade solto, absolutamente solto, da maneira como ele está, sabe lá Deus se ele está no Paraguai, se está no Brasil, não sei onde é que ele está, mas isso é uma vergonha, gente. Então, quem vai se responsabilizar? Essa é a pergunta. Nós temos que bater nessa tecla. Quem é o responsável por essa patifaria que foi feita? E como vai pagar por isso? Fala, Joel. Tem mais um inconveniente dessa lei que foi aprovada. Os tribunais, os juízes no Brasil já estão sobrecarregadíssimos, sabe? Provavelmente não foi revisado porque a cada 3 meses, cada prisão preventiva dessa revisada é mais uma carga de trabalho que às vezes não dão conta. Os juízes não dão conta de tudo isso. Então, ter se criado isso sem levar em conta a realidade do trabalho, da carga de trabalho, da carga de casos aí que estão na justiça brasileira foi outro erro. Ou seja, já estamos sobrecarregados, criou-se mais um motivo para esse sobrecarrego e agora resulta, então, por causa dessa tecnicalidade, na fuga desse criminoso. É uma coisa que acontece sempre no Brasil também. Sob o pretexto de defender os interesses e os direitos mínimos dos mais vulneráveis, ou seja, o investigado, o criminoso comum, pobre, às vezes nem é criminoso, hein? Às vezes é um inocente que está preso, também está sendo investigado, sob o pretexto de defender os interesses dele, usam como escudo para defender o interesse dos mais poderosos. A gente vê isso em todos os âmbitos, até no funcionalismo público também, né? A gente fala, vamos tirar os privilégios aqui da casta mais alta do funcionalismo. Quem que vem na linha de frente? Ah, não, mas tem os professores, os policiais que ganham muito pouquinho, não sei o que, você não pode prejudicá-los. É sempre assim, é usando como escudo os mais vulneráveis para defender os interesses dos mais poderosos. Agora até no mundo do crime, né? Ou seja, um negócio realmente absurdo. Adriles. Não, o responsável tem nome e sobrenome, é Marco Aurélio Melo.
Ele é o juiz do Supremo Tribunal Federal que proferiu essa soltura. É um homem que é completamente alienado de uma realidade tátil, visível, que é apegado a esse tipo de garantismo da impunidade e que soltou esse sujeito. Volto a dizer, qual outro ladrão de galinha, pessoa vulnerável, pessoa em situação financeira frágil, teria um acesso tão direto e tão pronto e tão imediato ao Supremo Tribunal Federal? É um homem rico, claro, é um homem poderoso, é um homem que tem influências, que está num próprio meio judiciário, então que teve um acesso direto a isso. Infelizmente, pesa essa suspeita meio sombria que o Paulo falou, né? Do cara que é assessor ter ficado lotado no escritório do Marco Aurélio durante 2 anos, mas eu ainda sou utópico nas relações, que o Marco Aurélio não faria esse tipo de leniência e que essa tara pelo garantismo em nome de uma injustiça togada que não olha exatamente para os aspectos da realidade, é culpa exatamente dessa ideopatia colocada na cabeça do Marco Aurélio. Por isso é tão importante nomear, mais uma vez, um juiz do Supremo Tribunal Federal que tenha um apelo mais punitivista, mais lavajatista, senão a gente vai ficar nessa onda de impunidade togada a vida toda. Após a divergência com o ministro Marco Aurélio Mello, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu levar o caso ao plenário da Corte. Por 9 votos a 1, o STF restabeleceu a ordem de prisão do traficante. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. A maioria dos ministros votou para referendar a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, que revogou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello pela libertação de André do Rep e determinou a volta à cadeia do traficante condenado em segunda instância. Mas a decisão de Fux recebeu críticas, acusada de extrapolar os poderes do presidente da corte. O ministro Marco Aurélio, último a votar, foi contrário à decisão de Fux, com o argumento de que o presidente não teria poderes para revogar a decisão. Vamos acompanhar. Voto, portanto, presidente, no sentido de inadmitir a possibilidade, seja qual for o presidente, e ele, presidente, cassar individualmente decisão de um integrante do tribunal. Os atos do integrante do tribunal somente ficam sujeitos à glosa de colegiado ou da turma do plenário. Como voto? Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu apenas gostaria de indagar Vossa Excelência que o plenário, por sua maioria, resolveu enfrentar o mérito. As leis processuais, elas determinam que, vencido na preliminar, o integrante deverá se pronunciar sobre o mérito. Vossa Excelência querer me ensinar como eu devo votar. Só falta essa. Eu não imaginava que seu autoritarismo chegasse a tanto. Não ouviu o que Vossa Excelência disse. Eu não ouvi o que Vossa Excelência disse. Vossa Excelência, então... Só falta Vossa Excelência querer me peitar para eu modificar meu voto. Não. Tá bem. Vossa Excelência não... Os corpos continuam aí. Sim, Vossa Excelência... Os corpos será levado ao colegiado. Nos votos, uma parte dos ministros questionou o poder do presidente do STF de cassar decisões de colegas da corte, mas, apesar da oposição, a maioria dos ministros decidiu apoiar a decisão de Fux, no caso, em julgamento. O ministro Ricardo Lewandowski divergiu da decisão de Fux por questões processuais e diz entender que o presidente do STF não teria o poder de revogar a decisão de Marco Aurélio, mas, apesar de ressalvar essa posição, Lewandowski votou favoravelmente à ordem de prisão de André do Rep, com o argumento de que, por ter fugido, ele descumpriu os requisitos da decisão que o pôs em liberdade. Gilmar Mendes também defendeu que o presidente da corte não possui esse poder, mas, no caso concreto, votou a favor da decisão de Fux. Abro aspas. Há um caso típico aqui de incompetência absoluta da presidência, disse Gilmar Mendes.
A ministra Carmen Lúcia afirmou que o presidente não tem o poder de revogar decisões de colegas e que, quando ela era presidente, negou seguimento a ações do tipo. No entanto, ela disse que iria fazer uma exceção ao próprio entendimento para apoiar a decisão de Fux devido às características específicas do caso em julgamento. E aí, Fiuza, o que achou aí do resultado desse julgamento, em especial desse entreveiro aí que mostramos entre o Marco Aurélio e o presidente do Supremo, Luiz Fux? Fiuza. É um barraco, né? É o barraco do STF. Ontem eu falei que é o rap do STF, hoje piorou, né? É o barraco do STF. Eles estão discutindo, Vitor, simplesmente se a lei é assim ou se a lei é assado, né? Se o presidente da corte pode cassar ou não a decisão. Como é que isso pode ser objeto de controvérsia na mais alta corte do país? Discutindo pode ou não pode. É o que a gente tem dito aqui. A interpretação da lei, a interpretação da Constituição virou no STF um ato de criatividade, um ato de imaginação, né? É diante disso que nós estamos. E nós estamos também diante de uma decisão tardia sobre, né, um dano já consumado, que é a soltura, que é a recolocação em liberdade de um criminoso com alto poder de corrupção, com alto poder criminal, né? Por uma série de lacunas no sistema, né? Foi feita uma reforma legislativa que, ao que se viu até agora, beneficiou essencialmente solturas fortuitas de bandidos. Não era esse o espírito, não era essa a ideia. De fato, sabemos que tem o problema das preventivas eternas, isso é de fato um problema. Mas diante do sistema judiciário brasileiro, como está colocado, volto a dizer, existe uma cadeia de responsabilidade nessa libertação desse bandido. E que nós estamos vendo, por exemplo, o plenário do STF votando contra a decisão do ministro Marco Aurélio, meio constrangido, meio sem conseguir dizer que a decisão é irregular, apenas dizendo que vota pela prisão porque o criminoso não cumpriu o que previa a decisão de soltura, que era o fique em casa. Então nós estamos diante de uma comédia, pastelão de terror, né? Quer dizer, você então libertou um dos altos comandantes, uma das maiores facções criminosas do país, porque você confiou ali que o Instituto Legal que determinava que ele fosse para casa, que ele fosse obedecer. Eu acho, Vitor, que é muito mais grave, né? Quer dizer, eles não sabem ler a lei, eles batem cabeça sobre competências que deveriam estar escritas, né? Regras sobre as quais não pode pairar essa polêmica, essa controvérsia. Ou pode ou não pode, só que a gente sabe que já deixou de ser assim. A gente já viu inquéritos sendo instaurados ao arrepio da lei e usados para perseguição política ao arrepio do direito também. E é assim, desta maneira soltinha, desinibida e descasada do direito que o STF tem agido, eventualmente, nem sempre, mas eventualmente, ou com uma certa frequência. E nesse caso, não saber interpretar a regra já é muito sério. Agora, vir com esse postulado de que, então, vota, né, com o desastre feito, consumado, vota pela prisão porque o André do Rep não cumpriu o fique em casa, é demais, né? É um escárnio, realmente, a lógica que segue o STF. A gente está vendo, obviamente, que nesse caso pegou muito mal e eles fizeram, né, se reuniram, eles deram celeridade, uma coisa que eles não têm conseguido dar ao seu trabalho,
né? Tem muito réu aí com foro privilegiado se beneficiando, né, desta falta deste modo pouco operativo do STF, e eles correm para tentar dar uma demonstração de legalismo, né, de guardiões da lei, quando o desastre já está consumado por uma sequência de falhas do sistema judiciário e legislativo brasileiro. E só antes de te passar, Augusto, a gente vai mostrar agora mais um trecho do julgamento, porque terminou há pouco a sessão e essa discussão entre Fux e Marco Aurélio que nós vimos agora há pouco foi há poucos minutos, pouco antes de começar o programa, e na sequência o debate entre os dois continuou e inclusive o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, pediu respeito a Marco Aurélio. Vamos acompanhar. Aprendi com Vossa Excelência que não se pode, como fundamento de um habeas corpus, presumir que o preso volte a delinquir. E aqui foi muito destacado que o caso era excepcional. Então, Vossa Excelência não tem razões nem para me categorizar como totalitário e nem para presumir que outros casos como esse ocorrerão. E eu queria dizer a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, que no caso, tratava de um traficante internacional condenado a 25 anos, foragido há 5 anos e que fora originariamente preso pelo tráfico internacional de 4 toneladas. Então, o pano de fundo era um pano de fundo bastante expressivo. E dizer a Vossa Excelência que, no meu modo de ver, e aí eu peço a Vossa Excelência que mantenha, em nome da nossa amizade antiga, em nome da nobreza que eu empreendi no meu convite para que Vossa Excelência me saudasse, em nome de várias ligações que nós temos, que nós tenhamos respeito um ao outro e também aos nossos conceitos. Com a devida vênia, no caso específico, para mim, representaria autofagia, não defender a imagem da Corte e do Supremo Tribunal Federal, depois que lhe bateram a porta para anunciar que um traficante deste nível pudesse ser solto e depois, enganando a justiça, debochando da justiça, enganando Vossa Excelência, que determinou que ele cumprisse determinados requisitos, ele fugiu do país. Então, para mim, com todo respeito, a autofagia seria deixar o Supremo Tribunal Federal ao desabrigo. Mas eu peço a Vossa Excelência, em nome de nossa amizade antiga e das ligações entre os nossos familiares, que nós tenhamos dissenso, mas nunca discórdia. Então, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Augusto. Olha, o julgamento desse caso específico parece uma brincadeira. O cara fugiu. Eles estão determinando a prisão de um sujeito que pode estar em outro país. Isso não podia ter acontecido. Então, o Supremo tem de se manifestar sobre as raízes desse erro, sobre as origens desse erro. O Supremo tem de se ajoelhar no milho, os ministros deveriam fazer isso, e pedir perdão ao Brasil pela mudança, né, pela revogação da norma que permitia o começo do cumprimento da pena em segunda instância. Não podia estar em prisão preventiva esse André do Rep. Não podia. Ele tinha que estar já cumprindo pena em regime fechado. A prisão preventiva. Agora, outra providência que o Supremo tem de tomar. Se você, quando vence o prazo de 90 dias para você revisar uma prisão preventiva, e isso não acontece, o juiz tem de ser alertado, cobrado. Não pode haver a libertação automática. Então, é uma cadeia de erros que eles não discutiram. Até onde eu sei. Não houve nenhuma regulamentação disso aí. Não sei quando é que eles vão fazer.
isso, mas imediatamente o Supremo tem de baixar normas, né, tem de regulamentar esse negócio para impedir que o eventual descaso de um juiz, né, que é responsável por um caso envolvendo um criminoso desse porte, que isso resulte na libertação do cara que foge. Isso aqui não pode mais acontecer. E o Supremo se fixa num caso que é um entre tantos e vão continuar acontecendo enquanto a lei não for devidamente regulamentada. Diga, Ana. Vitor, esse vídeo aí é surreal, né? É de uma bizarrice assim, inacreditável a gente ter que assistir ministros da mais alta corte do país se degladiando dessa maneira. A sensação é aquilo que a gente vem falando aqui, que são 11 constituições ali no STF. A gente não sabe o que realmente vai sair da decisão de cada um. Agora, me impressiona muito mesmo Gilmar Mendes votando aí a favor do presidente do STF, ele falar sobre a incompetência nesse sentido. Acho que a gente vai sempre lembrar aqui, deixar essa memória sempre viva na sociedade brasileira, de que Gilmar Mendes ele tem um apetite inacreditável para soltar bandidos, para soltar ricos. Ele é uma fábrica de habeas corpus, né? Soltou aí, vou repetir mais uma vez, Marcos Valério, Sérgio Cortes, Eike Batista, e lembrando que ele ignorou absolutamente o fato de que a mulher dele trabalhava no escritório que defendia os interesses, né, do Eike Batista. Soltou aí a Adriana Anselmo, que foi condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa, lavagem de dinheiro. Soltou 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, Hudson Braga. A lista é enorme, é só dar um Google que a gente vê que o STF infelizmente tem esse passado, essa marca de ser uma fábrica de habeas corpus. E lembrando que o André do Rep, ele saiu agora, mas ele conseguiu impetrar no Supremo 9 HCs antes de conseguir a soltura. Vendo o ministro Fux aí discursar, como, né, falam nas redes sociais, o ministro, como presidente aí do STF, está deixando a gente sonhar, né? Tomara que seja realmente um caminho que ele quer colocar ali, um perfil que ele quer colocar nessa instituição que está bem desgastada junto à sociedade brasileira. Eu queria, Brown, se me permite, voltar uma pergunta para o Augusto sobre o que ele acha. O que ele acha aqui essa semana? Nós tivemos as audiências aí com a nomeação, o nome indicado do Donald Trump à Suprema Corte Americana, e ela trouxe um fato interessante que aqui nos Estados Unidos não acontece, que é exatamente a presença de câmeras ali no plenário, né, da Suprema Corte. Mas eu queria saber do Augusto o que ele acha dessas câmeras, porque às vezes, Augusto, da mesma maneira que é interessante que a população tenha acesso a tudo que está acontecendo ali, às vezes parece que eles estão diante de espelhos e que viram uma arma que só alimenta a vaidade deles ali. Eu não sei até onde essas câmeras elas são realmente positivas, porque os votos são muito longos, aquele juridiquês inacreditável que ninguém entende, e aí ficam aí, né, essa maneira aí brigando para toda a nação ver. Eu queria saber do Augusto o que ele acha das presenças das câmeras ali. Olha, Ana, no começo eu vi com a simpatia a ideia de transmitir as sessões para que o povo soubesse quem faz o quê, quem vota de tal forma, quem vota de outra, etc. Mas cada vez mais eu me convenço que não adianta você transmitir as sessões porque o povo não entende o que eles dizem. Os votos são impenetráveis, é uma língua, o dialeto que eles falam é impenetrável, não dá para entender o que é que está acontecendo. Aquele caseiro que fez a denúncia contra o Antônio Palocci e que acabou sendo punido
porque nunca mais conseguiu emprego, ele perguntava para o advogado dele o tempo todo o que é que estava acontecendo com o comportamento do Gilmar Mendes, que criou o crime com o mandante sem mandante. Ele absolveu o Antônio Palocci e puniu. Fingiu que aplicou uma pena pequena ao presidente da Caixa Econômica, que tinha, a pedido do Palocci, violado o sigilo da conta do caseiro, Francenildo. E aí ele perguntava para o advogado, o que eles estão falando? O que eles estão falando? O povo não entende o que eles falam e eles fazem isso deliberadamente. É para não entender mesmo. Aí não adianta nada porque fica essa feira das vaidades em que um quer fazer mais bonito que o outro, e Vossa Excelência, né, data vênia, data máxima vênia, etc. Então eu acho que não serve para nada a transmissão nesse momento. Concorda, Fiuza? O que você acha aí das transmissões? Não, eu acho que virou um espetáculo patético, né? Um espetáculo completamente distante da finalidade, que aquilo é um tribunal, né? Aquilo é para se julgar, né, as matérias, o mérito da vida das pessoas do país. E eles são ali, de fato, histriônicos, né? Eles se tornaram personagens de ribalta, né? Então, eu faço a ressalva porque eu acho que, de fato, o presidente Fux assumiu o mandato com um discurso corretíssimo. Como disse a Ana, traz até uma esperança, porque ele parece mesmo ter compreendido a importância da diretriz, da discrição da corte sair desse mau protagonismo nocivo, de estar metida em politicagem, que é o que está acontecendo, né? São ações ou dentro dos próprios limites da corte ou fora, ações retóricas, o tempo inteiro provocativas em relação ao governo federal, e é só porque isso lhes dá mais ribalta, lhes dá mais holofote, mais manchete, é só por isso que eles fazem. Então eles são tarados pela própria vaidade, né, realmente. E eu fiz a ressalva para dizer o seguinte, o que o ministro Fux está alegando ali em relação ao ministro Marco Aurélio, já feita a ressalva de que eu acho que o presidente Fux tem aí um bom futuro pela frente nessa gestão, se ele conseguir levar a cabo, mas não cabe, não é pertinente aquela argumentação. Estamos aqui para salvar a imagem do STF diante da prisão de um bandido criminoso, de um bandido perigoso internacional. O que é isso? Aquilo não é um departamento de marketing. Aquilo é a mais alta corte judiciária do país. Não existe a possibilidade de uma ação, né, dentro de um tribunal para salvar a imagem desse tribunal. Há um erro, a não ser que eu não tenha entendido o que ele disse. Mas, se eu bem entendi, isso não pode ser a fundamentação de ação judicial nenhuma. E mais, a questão, né, como nós estamos falando, a questão que a Ana levantou, né, se dá publicidade ou não ao percurso dos trabalhos, né, nos seus detalhes. Resolveu que se dá. Então, também acho que hoje em dia, caçar, né, parar de dar publicidade, parar de veicular, acho que já a sociedade está acostumada, né? O processo da Lava Jato teve bastante disso, né? Os votos em relação a habeas corpus do Lula. Então, eu acho que está complicado você caçar hoje em dia. Eu acho que o que a gente precisaria era de compostura desses personagens diante das câmeras, né? Até na linha do que o presidente Fux está dizendo, se aterem mais ao mérito do que eles estão fazendo ali, menos conversa, menos retórica. E esse apelo que ele faz ao ministro Marco Aurélio, a nossa antiga amizade, as nossas relações pessoais, familiares, isso, com todo respeito, isso não cabe. Não cabe numa sessão como aquela.
E nem pode ser o fundamento, a premissa do respeito entre juízes da máxima corte e suas relações familiares. Então, acho que está tudo errado aí. Eu acho que, de fato, essa questão da publicidade desviou essas pessoas um pouco das suas finalidades e essa sessão de hoje é uma sessão trágica, não salva a imagem nenhuma do STF, o leite está derramado, eles estão batendo cabeças sobre regras, sobre competências, né? Não estão examinando, de fato, as razões que levaram. Eles não sabem nem dizer se a decisão do Marco Aurélio foi correta ou não. Jogaram para essa questão de que o André do Rep que não cumpriu o Fique em Casa do Marco Aurélio. Não dá, essa sessão é para esquecer. Olha só, eu cheguei a uma conclusão aqui agora. A gente só pode transmitir essas sessões se tiver legenda, né, e se tiver a interpretação imediata, que é isso que você fez, isso que a Ana faz, isso que eu procuro fazer. Alguém explicando e opinando. Porque imagine, a Paula deve estar perplexa, por quê? Porque isso não aconteceria da Corte Suprema Americana. Eles agem como se estivessem num tribunal do júri. Não é caso para ser julgado pelo Supremo. Isso aqui é um crime comum, né? Incomum, evidentemente, mas é um crime comum. É Código Penal. Eles têm de lidar com a Constituição. O que tem a ver esse negócio? Teria se eles reinterpretassem a lei, etc, etc. Mas eles julgassem, o homem deve ficar preso ou solto, isso não é função do Supremo Tribunal Federal, nunca foi. Na quinta-feira, o senador Chico Rodrigues, do DEM, deixou a vice-liderança do governo na casa após ser flagrado com dinheiro na cueca em uma operação da Polícia Federal. O caso foi comentado no programa 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro oficializou a saída do senador Chico Rodrigues da vice-liderança do governo no Senado Federal. Alvo de uma operação da Polícia Federal, o parlamentar foi flagrado com R$30 mil dentro da cueca. A dispensa foi publicada no Diário Oficial da União a pedido do senador. Desde ontem circula nas redes sociais um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro afirma ter quase uma união estável com o senador Chico. Uma reportagem do portal Poder 360 informa que dos 146 deputados que participaram de algum encontro com Bolsonaro de janeiro a setembro desse ano de 2020, 113 são do Centrão. Segundo a publicação, foram 111 reuniões com integrantes desse grupo que atua aí no Congresso Nacional. Thaís Oyama, você começa os comentários da tarde desta quinta-feira. Então, eu queria só lembrar, Paulo, que o senador o Chico Rodrigues, ele nunca foi flor que se cheire, né? Deve ter sido exatamente uma surpresa para o presidente Jair Bolsonaro isso que aconteceu agora. Vamos ver quem que é esse ex-deputado, com quem o presidente Jair Bolsonaro disse ter uma relação quase estável. Ele é de Pernambuco, ele só foi para Roraima já adulto e foi lá que ele começou a vida política dele. Então ele está há quase 4 décadas nessa vida política, mas só recentemente, em 2006, o Brasil ouviu falar do senhor Chico Rodrigues. E não foi por um bom motivo, foi porque o jornal o Globo revelou o escândalo que ficou conhecido como o escândalo da gasolina. Era um esquema lá do Baixo Clero em que deputados faziam emissão de notas fiscais frias junto a postos de gasolina de amigos para poder embolsar aquela verba que a Câmara reserva para despesas de combustível, de gasolina. Então ele emitia um monte de notas frias e daí pegava o dinheiro e botava no bolso. O então deputado Chico Rodrigues era, da lista desses deputados que usavam o esquema, o primeirão, o campeão. Era o que mais emitia notas frias. E ele admitiu isso, disse que, ele tinha tantas despesas, então, para despesas que ele não tinha recibo, ele pegava e usava esses recibos falsos. Aí a mesa da Câmara abriu um processo investigativo contra ele, porque ele admitiu que tinha feito algo errado, algo ilegal, só que o processo não deu em nada, era um processo administrativo, né? E o relator dessa ação, o corregedor, era o então deputado Ciro Nogueira, que é hoje um expoente do Centrão, que é hoje um aliado do presidente Bolsonaro, que foi um dos padrinhos da indicação do Cássio Marques para o STF e que também não é flor que se cheire, porque também tem um monte de processos na Lava Jato. Foi ele que disse que não,
o deputado Chico Rodrigues não cometeu atentado ao decoro, portanto não deveria ser cassado, e assim ficou, o negócio deu em pizza. Não foi só isso. No dia 11 de fevereiro de 2010, por 8-1, o STF declarou o então deputado Chico Rodrigues réu, num processo também por fajutação, por licitação. Para resumir, o que é que fez o deputado, segundo o Ministério Público, que fez a denúncia, que ofereceu a denúncia que foi aceita pela STF? Ele pegou aquelas emendas parlamentares e direcionou por meio delas R$1 milhão para uma cidade do interior de Roraima, da qual o irmão dele tinha sido prefeito. Esse dinheiro, R$1 milhão, era para estimular o plantio de café lá. Só que esse R$1 milhão, segundo o MP, foi direto para uma empresa de terraplanagem que não, por coincidência, pertencia ao irmão do deputado. Esse irmão do deputado não só não fez terraplanagem nenhuma na terra que serviria para plantar café, como também não limpou a área para o tal do plantio, como também superfaturou as mudas de café e que não foram plantadas nada. Não teve plantio de café nenhuma única muda de café foi plantada. Então, por isso, o deputado foi denunciado junto ao STF por peculato. O crime dele era peculato. Então, foi esse senhor Chico Rodrigues, que o presidente diz que tem uma união estável. Foi esse senhor Chico Rodrigues que o presidente escolheu para ser vice-líder do governo dele no Senado. Então, por isso que eu disse, Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma surpresa nem com esse último escândalo aí que a gente viu. Muito bem, Thaís, eu citei aqui um vídeo que está rolando nas redes sociais exatamente do presidente Jair Bolsonaro falando que possui uma união estável com o senador Chico. Vamos assistir então, porque a produção separou pra gente esse vídeo. Solta aí, produção, por favor. Olá, amigo de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles lindos tempos de... É quase uma união estável, hein, Chico? Muito bem, agora é você, Constantino, seus comentários. Vamos lá, Paulo. Quase 20 anos, ele falou, quase uma união estável, se referindo ao tempo que eles dividiam o Congresso, né? Isso está sendo usado, de certa forma, pela mídia opositora para colar a imagem do presidente desse político do partido do Rodrigo Maia, né, do DEM, do Mandetta, do Luiz Henrique Mandetta, e no governo. Né, e no governo. Então vamos por parte. Né? Em primeiro lugar, é abjeto, né, esse escândalo, né, onde encontraram o dinheiro e tudo mais. Nem novidade é isso, né? Mas, enfim, é a política brasileira. A primeira conclusão que a gente tira é que a Polícia Federal está funcionando, né, está trabalhando. Então, se o presidente Bolsonaro estava tentando controlar a Polícia Federal e tudo, essa narrativa perde força, né? Porque vai em cima numa operação que pega justamente o vice-líder do governo. Então, acho que se ele controlasse a Polícia Federal, isso não aconteceria. Então, a primeira coisa que a gente tem que festejar é que a polícia está trabalhando com independência. A segunda coisa, como eu disse, é que ele pertence ao partido do senhor Rodrigo Maia, do Mandetta e companhia, do DEM. Né? Sobre a questão da vice-liderança e ser ou não o governo, e essa é a narrativa imposta hoje pela militância na mídia, né? Veja, o presidente tem um ponto óbvio em dizer que não há escândalo em quase 22 meses de governo no seu governo federal. Né? E aí você tem que ver o quê? Os ministérios, o comando das empresas estatais, que ele indicou diretamente, né? E por aí vai. Quando você começa a falar da base parlamentar que você precisa montar para governar num Congresso absolutamente fragmentado, mas que foi eleito pelo povo, né? Aí começam aqueles problemas práticos, né? Incômodos para quem quer a narrativa purista da Torre de Marfim, né? Me apresentem uma alternativa. Eu venho cobrando isso e não encontrei. Acho que se persuadir os deputados e senadores que estão lá com base em argumentos patrióticos, acho que é ingenuidade. Não tem mensalão e petrolão. Acho que pouquíssima gente, à exceção de alguns, sentem saudade aí, né, desses esquemas da quadrilha petista, né, que comprou o Congresso e aí com isso fez o que fez. Né? Então eu continuo esperando alternativas concretas para o presidencialismo de coalizão, uma vez que tem um país para ser governado e reformas para aprovar. Eu tenho aqui a bancada por partidos aberta na minha frente.
né? O bloco que é liderado pelo Arthur Lira, né, junta 135 deputados e envolve o PL, o PP, o PSD, o Solidariedade e o Avante. Aí depois tem o bloco lá do PSL, né, do PROS e do PTB, com 61 nomes. E aí começa, né, o PT, bom, acho que o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, o PV e a Rede a gente pode descartar, né, que são os partidos de esquerda ou extrema esquerda. Aí tem a centro-esquerda, né, que tem aí o quê? O PSDB, que também está com seus caciques todos encalacrados na justiça e goza de 31 deputados, né? Aí tem o Republicanos, tem o MDB, que é centrão, 35, tem o DEM, com 28. Então, assim, eu aguardo sugestões, uma vez que o presidente tentou montar bancadas temáticas, isso não foi muito adiante, uma vez que ele tentou pressão nas ruas e era acusado pela militância na mídia de ser autoritário, né? Aqueles mesmos que flertavam com a ideia de que ele era um fascista, ia atropelar o Congresso e cobravam o quê? Diálogo e articulação. Agora estão reclamando que tem que articular com essa turma. Então eu quero saber quem colocar na liderança ou na vice-liderança, até porque aqueles mais bolsonaristas que ele colocou no início, eles eram acusados, né, de não entregar os resultados. É ou não é? Pela mídia militante, que se diz analista, né? O presidente Ronald Reagan, no melhor que os Estados Unidos já tiveram, né, dizia que a política seria supostamente a segunda profissão mais antiga, né? E ele concluía: eu percebo que ela tem uma semelhança muito próxima com a primeira, né? E aí eu fecho minha análise com isso, né? Se você vai para um bordel e espera encontrar apenas freiras, boa sorte, mas acho que você está no lugar errado. Josias. O grande problema é que o presidente Bolsonaro fez, sim, pose de freira durante a campanha. E agora não consegue mais fazer essa pose no meio do bordel. Ao declarar na semana passada que acabou com a Lava Jato porque não há corrupção no seu governo, o presidente Bolsonaro se tornou prisioneiro do seu próprio cinismo. Ele inaugurou um vale-tudo retórico que lhe permite dizer que o senador Chico Rodrigues, pilhado aí com dinheiro na cueca, seu amigo e agora vice-líder afastado no Senado, não tem nada a ver com o governo. O cinismo libera o presidente também para afirmar que a operação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União para investigar o amigo com quem o Bolsonaro disse ter quase uma união estável é fator de orgulho para ele, presidente. Aos pouquinhos, o Bolsonaro vai ficando muito parecido com tudo o que ele prometia combater. Antes do escândalo do Mensalão, o então chefe da Casa Civil petista, o José Disseu, dizia: esse governo não rouba e não deixa roubar. Roubava-se e deixava-se roubar à farta. Depois da descoberta do Petrolão, a Dilma Rousseff e o Lula se diziam também orgulhosos por ter fortalecido a Polícia Federal e nomeado pessoas independentes para o cargo de Procurador-Geral da República. O Lula chegou a dizer que não existe nesse país viva alma mais honesta do que eu. Essa retórica deu em chilindró, deu em cadeia. Não se acaba com a corrupção no gogó, nem por decreto. Ela existe. A questão é saber como se reage a ela. No caso do presidente Bolsonaro, deixando-se de lado os desvios comprovados ou sob investigação, um balaio que inclui aí, além do amigo que suja dinheiro entre as nádegas, 2 filhos suspeitos de peculato, 2 líderes investigados por corrupção ativa, um ministro condenado por improbidade, 2 ministros sub júdice e uma explicação pendente sobre o dinheiro que pingou na conta da primeira-dama. Tirando tudo isso, o que sobra são as reformas que o presidente disse que faria. Reforma política, reforma tributária, reforma do Estado, reforma dos costumes. Depois da mexida na Previdência, imaginou-se que as outras reformas deslanchariam. O que se deu foi o oposto. Na política, o Bolsonaro está reformando a imagem que ele vendeu de si mesmo. Está se rendendo ao toma lá da cá sem causa, porque não tem retorno. Quer dizer, num discurso feito da tribuna da Câmara, em 31 de março de 2016, o então deputado Bolsonaro provocou o líder petista, o José Guimarães, que teve um assessor preso com dólares na cueca. Quero dizer ao líder do PT que coalizão não é vale tudo, não é jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar.
disse o Bolsonaro naquela ocasião. O cuequeiro agora não é assessor, mas é vice-líder do governo, era até há pouco. O mesmo Centrão que assaltou sob os governos do PT, agora está plantando bananeira dentro de cofres bilionários da Esplanada. É um otimismo imaginar que isto vai acabar bem. E este mesmo Centrão já pressiona o presidente Bolsonaro por um ministério. Querem tirar a indústria e comércio da pasta de Paulo Guedes. Mas o Bolsonaro diz ter orgulho de si mesmo. O cenário não recomenda tanto orgulho. Além de deixar a vice-liderança do governo no Senado, Chico Rodrigues ainda pode ser afastado do cargo por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. O assunto foi discutido em Os Pingos nos Is. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira que o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, seja afastado do cargo por 90 dias. O político foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro na quarta. A Polícia Federal, na representação ao STF, chegou a pedir a prisão preventiva do senador, além do afastamento do cargo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e a proibição de que Rodrigues se comunique com outros investigados. Barroso rejeitou as duas modalidades de prisão e definiu apenas o afastamento do mandato e a proibição de comunicação entre Rodrigues e os investigados. Mais cedo, o Diário Oficial da União, em edição extra, divulgou mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Senado, informando sobre a saída do senador Chico Rodrigues da vice-liderança do governo na casa. Em nota divulgada ainda na quarta, Rodrigues afirmou que não tem envolvimento com qualquer ato ilícito e prometeu aclarar os fatos e trazer à tona a verdade. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta quinta-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza. Tua avaliação, Fiuza. Quem não tem nada a ver com atos ilícitos, normalmente não carrega dinheiro na cueca, né? E segundo aí a Polícia Federal, já não sei o quanto foi construída de literatura, parece que estava na cueca e muito bem oculto, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, isso é um programa familiar, mas parece que muito bem oculto, né? Assim, com todas as vantagens da anatomia aproveitadas para essa ocultação. Então, eu não vou nem me estender nisso aqui, porque, evidentemente, que já foi para o anedotário, né? Eu espero que, nesse caso, não seja uma dessas situações em que o que é reportado não condiz com a realidade, mas estamos falando aí do que veio a público. E aí, Vitor, é o seguinte... Nós estamos numa segunda lava-jato dentro de uma pandemia, né? Que é o Covidão. Nós estamos, felizmente, dessa vez, sem perda de tempo, capturando as forças da lei, capturando as pessoas que usaram dramaticamente essa pandemia para desviar dinheiro público. No caso do senador, temos que ver, né? Tem que restar demonstrado o delito, né? E então, por hora, não consigo nem avaliar se a decisão está correta de afastamento, porque precisa ficar confirmada a culpa. De qualquer maneira, se trata, né, de um vice-líder do governo já afastado, mais uma depuração, podemos ver dessa forma, mas podemos ver também que a escolha, né, dos aliados, a escolha dos interlocutores, daqueles que vão levar adiante, né, a voz dessa agenda que o país tanto persegue, precisa ser caprichada, né? Porque aparentemente nós estamos diante de um personagem, de um político que não está gabaritado, né? Se tudo restar demonstrado, não está gabaritado aí para defender o governo no Congresso Nacional. Você, Ana, queremos ouvi-la. A gente fala em afastamento, né? A gente que acompanha a política internacional e eventos também dessa natureza em outros países. No Japão, por exemplo, isso jamais aconteceria, mas se acontecesse alguma coisa relacionada a uma corrupção mínima, ou seja, ou até mesmo alguns
mal entendido entre políticos em relação ao seu salário ou alguma lei, é a renúncia na hora, né? O mínimo assim que a população espera de um político que está ali para se conectar com a sociedade, que está ali para prestar serviços à sociedade. Então, a gente fala em afastamento, Barroso afasta senador, afasta deputado, mas a gente não esperaria nada além da renúncia, por exemplo, num caso desse. É por isso que eu volto a tocar num assunto aqui, Vitor, que a gente vem falando muito sobre a reforma política muito importante que a gente precisa no Brasil, que a gente precisa começar a colocar nos debates. Dentro dessa reforma, a gente sabe que é difícil, o Congresso é um Congresso viciado, tem muita velha política ali dentro, mas a gente precisa começar a falar exatamente sobre essa reforma política, já que uma reforma política pode passar depois muitas reformas importantes que a nação precisa, e dentro dessa reforma política a gente poderia começar a falar de um recall, que é onde a sociedade se une, junta ali o número de assinaturas suficientes, obviamente, né, em cada estado poderia ser diferente, para remover um político como esse. Agora, a gente continua vendo esse tipo de fato no nosso cenário político por causa da impunidade. A gente continua falando em passar leis, em aumentar leis, mas o problema não são apenas as leis. A gente não vê as leis sendo aplicadas da maneira que elas devem ser aplicadas. E no caso dos nossos legisladores aí, dos nossos políticos, a gente tem uma rocha no nosso caminho que se chama foro privilegiado, né? É mais uma PEC que está ali na gaveta do senhor Rodrigo Maia há já quase 670 dias aí, que seria muito importante para a sociedade que ela fosse desengavetada e que os políticos saíssem dessa bolha, né, e dessa proteção absurda aí do foro privilegiado. O PT mostrou que acredita mesmo naquela frase do Ivan Lessa, jornalista Ivan Lessa, segundo a qual o Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Nós estamos em 2020, o PT fez de conta que eles esqueceram que o inventor da cueca-cofre foi o assessor do José Guimarães, deputado pelo PT do Ceará, que é irmão do Zé Genuíno. Então aparece Humberto Costa dizendo, olha aí, o governo inventou um negócio inédito, a Lava Jato a Polícia Federal está tendo de lavar dinheiro, né? Uma piada aí de mau gosto. E ele esqueceu que a cueca-cofre nasceu lá e que ele tentou culpar o presidente Bolsonaro pelo que fez, parece ter feito, né? Senão não levaria o dinheiro nesse lugar, pelo que fez um deputado. É um problema do Congresso. Não é um problema que afeta um ministro. Aí o Bolsonaro teria de agir imediatamente. Mesmo assim, o presidente agiu, mas ele se tornou vice-líder, esse senador... Chico Rodrigues. Por quê? Porque nas negociações com os partidos ele foi indicado pelos colegas. E essa reação imediata mostra que continua valendo aquela frase. Desde 1º de janeiro de 2019, não ocorreu nenhum caso de corrupção com a participação ou a anuência do governo federal. É isso que incomoda o PT, porque o PT, a cueca-cofre, que o sujeito foi pilhado em flagrante aqui em São Paulo, numa escala, no aeroporto, é uma das inúmeras, das incontáveis bandalheiras do PT. Tá? Aconteceu durante o escândalo do Mensalão. Então, o PT fazer comentários sobre corrupção é muito, né? É muito. O Brasil não é tão amnésico, não esquece tudo isso. Né? Além de ter oferecido indícios de que agiu criminosamente, o senador deveria ter pedido a licença ao Zé Guimarães, a quem pertence a patente da cueca-cofre. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação.
Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.